Olá, meu nome é Josélia dos Santos Gomes Jorvino, sou aluna do curso de licenciatura em Artes Visuais da Universidade Unicesumar. O tema do meu trabalho de conclusão de curso é Tecendo Histórias e Ativando Memórias. O objetivo da minha pesquisa foi analisar e refletir sobre a arte não formal dentro dos espaços de acolhimento do sujeito da terceira idade, enfatizando a importância da ativação da memória, do desenvolvimento corporal e a valorização da saúde mental, dando assim importância ao processo do envelhecimento e nas dimensões psicológicas, física e familiar das diversas relações que o idoso tem com o meio no qual o sujeito da terceira idade está normalmente inserido. Envelhecer não é fácil, se sentir velho, muito menos. Devemos pensar então que viver é preciso, envelhecer também é preciso. Por isso se faz importante a percepção de que envelhecer definitivamente não é uma responsabilidade apenas do indivíduo que envelhece. As políticas públicas precisam ser ativas, a família precisa acolher e cuidar de fato, a sociedade precisa aceitar o sujeito idoso com suas limitações, fragilidade. A comunidade, então, precisa reconhecer, o Estado precisa buscar soluções para tornar a vida desse idoso mais eficaz. Todos que cercam este ser de cabeça branca precisa criar possibilidades para facilitar este envelhecimento de forma mais saudável, criando estratégias para que ele perceba que é útil para a sociedade da qual ele faz parte, que é importante que suas histórias seja percebida por ele como um belíssimo patrimônio imaterial, pois manter a memória ativa deste sujeito é um dispositivo de acolhimento. Então a pergunta fica: como fazer? Foi a partir daí que eu utilizei de algumas metodologias para chegar no lugar onde eu queria entender e principalmente ressaltar este idoso. Já sabemos que envelhecer é um processo natural, do qual muitos de nós vamos passar um dia. Mas a pergunta norteadora é: como o processo está acontecendo? Principalmente na área afetiva e no desenvolvimento centrais que favorece o bem-estar do sujeito idoso. Como pensar em uma educação não formal ao longo da vida? Como promover possibilidades para um envelhecimento bem-sucedido? Para contextualizar essas indagações e reflexões, fiz leituras então de alguns artigos e busquei me inteirar das citações e pensamentos de alguns autores que acreditam que a memória pode ser ativada através da educação não formal, tendo principalmente, aí no meu caso, a contação de história como uma ferramenta pedagógica dentro da arte-terapia que equilibra o sujeito. E pensando na arte que equilibra, eu trago um pensamento. Na verdade, eu trago neste primeiro momento a reflexão da escritora e pedagoga e arte educadora Fanny. Agora, professores, eu vou escrever aqui embaixo o sobrenome dela, porque eu não vou saber dizer. Então, para não ficar feio, eu vou deixar só Fanny, mas aí vocês vão saber de quem eu estou falando. Ela defendeu o trabalho pedagógico que ativa a imaginação, o trabalho que estimula principalmente a criatividade
que explora, que instiga, levando principalmente assim em consideração o interesse pelas vivências através da arte de contar histórias. A partir das minhas reflexões no decorrer dos estudos, eu tive que revisitar o meu diário de contadora de histórias para falar das minhas experiências como educadora na educação não formal, atuando como contadora de histórias em espaços que acolhem o sujeito em questão. Para falar um pouquinho do desenvolvimento como contadora de histórias, quero contar um pequeno conto. É de um autor desconhecido, mas ele começa assim. Certa vez, um pai sertanejo de idade avançada, cujo rosto lembrava o chão árido em que pisava, estava passeando pela plantação com sua filha. Sentaram-se à beira de um grande juazeiro e lá permaneceram, escutando os sons dos pássaros, do vento, até que ao longo tempo que ali ficaram, a menina ouviu o som de uma carroça. O som chamou a atenção da menina. Seu pai, homem experiente e de ouvidos apurados, disse à filha: é uma carroça puxada por 2 cavalos que se encontra vazia. Quanto mais leve a carroça está, mais barulho faz na estrada de terra. A menina olha para o pai e fica encantada com tanta sabedoria. Como ele poderia saber de tudo isso sem ao menos ver a carroça? A sabedoria desse homem no conto é revelada através da sua vivência no campo. O relato apresenta com detalhes a sabedoria. Por sermos seres históricos, criamos conexões com toda certeza com as histórias que construímos ao longo do tempo. Por isso, a importância de termos uma sociedade que busca compreender o envelhecimento. Segundo Bose, o velho sem projeto é impedido de lembrar e de ensinar, sofrendo as diversidades de um corpo que desagrega à medida que a memória vai se tornando cada vez mais viva. A velhice que não existe para si, mas somente para o outro. E o outro acaba sendo um opressor. A citação, ela traz esse lugar e nos revela o quanto temos que prestar atenção de como tratamos os nossos idosos, quais são os valores atribuídos a eles. No meu projeto Tecendo Histórias e Ativando Memórias dentro do CDI, que é o Centro Dia para Idosos, que fica na União da Juta, em São Paulo, foi para mim um grande canal de reflexão. No início da minha atuação com os idosos, eu achava que aplicar o meu projeto Tecendo Histórias e Ativando Memórias era só eu contar. Era eu falar, eu ser a contadora de histórias e eles os ouvintes. Até que eu percebi que eles tinham muito mais a dizer. Eles tinham muito mais para me oferecer. Que para ativar as memórias deles, eles precisavam ser incluídos. Eles precisavam sair do lugar de ouvintes, que as histórias deles precisavam ser contadas e ouvidas por mim e pelos outros que ali estavam. Eles tinham necessidade de contar essas histórias. E aí eu percebi que as histórias eram reais.
E quanto mais eles se expressavam, mais ativavam suas memórias, mais se sentiam importantes, porque eles estavam agregando algo na vida de alguém, na vida do outro e principalmente na sua própria vida. Pereira e Vieira, eles dizem que quando novas vivências se faz permanente na vida dos idosos, há possibilidades para um novo sentido em viver. A capacidade de aprender é reavivada. Bosato, que é uma grande autora e defende a narrativa, ela afirma que a arte de contar história traz o contorno à forma, reatualiza a memória e nos conecta com algo que se perdeu nas brumas do tempo. Então, dar importância, dar voz e escutar as histórias coletivas e individuais de pessoas idosas é dar a elas a oportunidade de autoafirmação sem ameaças da sua própria existência. Então eu concluo o meu projeto de pesquisa dizendo que trazer um olhar assim contemplativo de como a arte e a criatividade pode beneficiar a terceira idade nas suas questões de saúde, especificamente no bem-estar e na saúde mental. Não deixando de enfatizar a importância da sociedade, da família, dos espaços que estão abertos para receber este idoso, que principalmente eles precisam enxergar o potencial deste ser, estimulando então uma criatividade, a fala, a percepção dessa nova identidade, para que eles possam criar neles mesmos uma valorização e pensar que para se ter um envelhecimento saudável é necessário observar o que eles têm para oferecer e não só dar, sem deixar de ouvi-los. Então, observar que a arte é de fato uma ferramenta imprescindível, mas que suas condutas e ações às vezes precisam ser revisitadas e repensadas. Pensar que sacudir as memórias pode trazer sempre um novo encontro. E é isso. Essa foi minha pesquisa, foi por onde eu visitei, foi os lugares que eu pesquisei, os artigos que eu estudei para concluir que o idoso, ele precisa ser cuidado, mas ele precisa existir através dos nossos olhos.